Para terminar o conteúdo de átomos, a gente precisa falar sobre íons e compostos iônicos, tá? O que é um íon? É um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Isso é importante ficar claro que só se ganha ou se perde elétrons, tá? Não se ganha ou se perde prótons. Então, aquilo que está no núcleo fica intacto, só se ganha ou se perde elétrons. Então, quando perguntar para vocês, por exemplo, o número de prótons de um íon, ou o número de prótons dele sempre, por exemplo, do Ca, tá? Ca mais 2. Então, qual é o número de prótons do Ca mais 2? Vai ser o número atômico do Ca, vai ser o número de prótons que caracteriza o cálcio, que é 20. Não muda, tá? Somente o que muda é o número de elétrons, porque esse número de elétrons pode variar. O átomo ele pode ganhar ou perder esses elétrons, tá? Como é que acontece? Existem dois tipos. Tem um que ganha e tem um que perde, tá? Vamos começar com aquele que perde. Aquele que perde, a gente vai chamar de cátion. Então, quando perde elétrons, é chamado de cátion. Quando o átomo perde elétron, ele passa a ser chamado de cátion. Quando o átomo ganha elétrons, ele passa a ser chamado de ânion, tá? Os cátions, eles têm cargas positivas. Os ânions têm cargas negativas. Mas por que isso acontece? Então, a gente precisa olhar essa imagem aqui com bastante atenção e perceber que é o seguinte: o átomo de sódio, o átomo tem 11 prótons, 11 elétrons. Ele é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Só que ele vai perder um elétron, tá? Então, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons. Ele vai ficar com mais cargas positivas do que cargas negativas. Por isso, ele se torna positivo, porque ele vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então, todo cátion, ele perde elétron e fica positivo. Todo ânion, ele ganha elétrons e ele fica negativo. Mas por quê? Então, vamos olhar aqui o cloro. O cloro, o átomo tem 17 prótons, 17 elétrons. O átomo é neutro, ele tem quantidades iguais de cargas positivas e cargas negativas. Só que ele vai ganhar um elétron. E aí ele vai ficar com 17 prótons e 18 elétrons. Mais cargas negativas do que positivas. Então, por isso é que a carga do ânion é negativa, tá? Como é que a gente pode representar um ânion? A gente pode representar um ânion colocando o menos seguido da quantidade de elétrons que foi perdido. Se for 1, não precisa colocar. Então, se o átomo ele perde um elétron, por exemplo, F- perdeu um elétron apenas. Se oxigênio menos 2, então isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Se for N-3, então significa... Ele ganhou 2 elétrons. O oxigênio ganhou 2 elétrons. N-3 significa que ele recebeu, que ele ganhou 3 elétrons. Nos cátions, a gente representa pelo mais, tá? Então, mais, se for Na+, significa que ele perdeu um elétron. Se for Ca mais 2, isso significa que ele perdeu 2 elétrons. E se for Al mais 3, por exemplo, significa que ele perdeu 3 elétrons, tá? Sempre que aparecer o mais, isso significa que eu vou subtrair a quantidade, essa carga do número de prótons. Então, vamos lá, para encontrar o número de elétrons. Então, vamos supor, se eu tenho 11, tinha, né, na verdade, no Na, 11 elétrons, tá? Se ele perdeu 1, ele fica com quanto? Ele fica com 10, então vai ser
11 menos 1, agora vai ser 10, tá? Lá no cátion. O cloro ganhou um elétron, então ele tinha 17 mais 1, ficou com 18 elétrons, tá? É assim que a gente faz a continha para saber, beleza? Eu vou voltar naquele slide, tá? Eu vou voltar naquele slide que a gente via número de prótons aqui. Número de massa, enfim. Então, aqui a gente tem número atômico do Na vai ser 11. O número de massa vai ser 23. Então, não muda com relação ao átomo de sódio. O número de nêutrons também não vai mudar. Vai ser 23 menos 11, vai ser 12. O número de prótons vai ser 11. Agora, quando a gente for calcular o elétron, como tem a carga aqui mais 1, então isso significa que vai pegar o 11, que é o número de prótons, menos 1, que vai ser igual a 10, tá? Agora, como se trata de um cátion, ele vai ter menos elétrons do que prótons, vai ter mais cargas positivas do que negativas, tá? Então, por isso ele tem carga positiva aqui, mostrando aqui na representação. A mesma coisa que acontece com o flúor, né? A massa vai ser 19, vai permanecer a mesma, o número atômico vai ser 9, o número de prótons vai ser 9, o número de nêutrons vai ser 19 menos 9, que vai ser 10. Agora, o número de elétrons, a gente vai fazer o seguinte, não tem uma carga negativa, então significa que ele ganhou um elétron, então vai ser 9 mais 1, que é igual a 10. Então, é assim que se faz a continha, é assim que a gente sabe quantos elétrons, quantos prótons, qual a massa, qual o número de nêutrons, de íons, e tanto dos cátions quanto dos ânions. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, pode falar no Classroom, tá? Que a gente